Boa noite, meu nome é Daniel Morgan. Gostaria de contar um pouco da minha história para vocês. Espero que seja edificante ou uma coisa de valor para sua experiência também. Eu fui criado numa família cristã. Meus pais eram membros da Igreja de Cristo, batizados, mas não viviam realmente uma vida muito ligada com a igreja. Não frequentavam com muito assiduidade ou iam de vez em quando aos eventos especiais como campanhas, mas não eram muito ligados às coisas. E depois de um tempo, eu ia à escola dominical como criança. Eu até lembro muito das histórias. Isso, mais tarde na minha vida, eu descobri, foi uma fundação da minha fé. Eu nunca esqueci aquelas histórias e quem era Jesus. Até isso criou uma curiosidade na minha vida desde jovem, desde muito jovem. Mas vocês sabem como fica quando cresce mais, a pessoa pensa que é entendida e quer fazer a vida dele. Quando eu cheguei ao nível de segundo grau, eu simplesmente virei a costa e saí. Não participei mais nas atividades das jovens ou as escolas dominicais. E meus pais também afastaram mais por causa da nossa falta de interesse. E depois de me formar da escola de segundo grau, fui para a faculdade e aí lá até me afastei ainda mais. Mas ao mesmo tempo eu sempre tinha uma curiosidade das coisas espirituais. Eu experimentei com muitas coisas na época da década das 60 anos, nas faculdades. Era um tempo de muito ação política, muitos problemas protestando a guerra em Vietnã e todo aquele transtorno social nos Estados Unidos. Eu experimentei com um interesse em as coisas políticas. Eu queria ser uma pessoa que lutava para a justiça e melhorar as coisas nesta vida, ajudar os pobres, as pessoas nas periferias da sociedade. Mas eu descobri que até isso não dava muita satisfação. As pessoas políticas estavam querendo realmente o poder para si. E depois eu experimentei com a vida de festa e tudo isso, e depois dessas saídas e festas e vida deste mundo, descobri também que não me deu satisfação, me deixava mais deprimido e triste o dia depois de uma festa muito grande do que era antes. Então eu comecei a até experimentar com religiões. Eu tinha uma fascinação com budismo, hinduísmo, li muitas das filosofias da Índia e também li o livro de Corão. Não todo, mas uma boa parte, e aprendi algumas coisas sobre esta religião. E na época da guerra em Vietnã, nos Estados Unidos, estavam requerendo que os jovens se alistam no exército, e eu não queria. Eu era muito pacifista naquela época, então eu me inscrevi em um programa dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos, chamado Acordo da Paz. Eu fui escolhido para trabalhar em um programa de agricultura e assistência social no país de Nepal, que é ao norte da Índia, nos pés das montanhas Himalaias.
eu fui lá, incrível que parece tão longe da minha casa, dos meus amigos e família, e passei 2 anos viajando, trabalhando, e eu saía do serviço lá em Nepal e viajava ao redor da Índia. E quando estávamos preparando para a viagem, a mudança para trabalhar no país de Nepal, nós sempre fizemos umas caixas com livros e coisas que iriam ajudar a gente a aguentar aquele tempo tão longe da família e uma cultura muito estranha, muito diferente. E eu decidi levar uma Bíblia comigo. E na minha aldeia, realmente 8 horas de viagem a pé, só para chegar na estrada e depois pegar uma outra estrada com um ônibus lotado, viajar mais 3 ou 4 horas para a cidade, onde a gente podia ir ao correio para tirar as cartas da família dos Estados Unidos. Então eu fiquei isolado na aldeia e comecei a ler a Bíblia. Realmente pela primeira vez ler e estudar com curiosidade. E achava logo no início do livro de Mateus que Jesus Cristo era uma pessoa realmente muito interessante, um mestre, um bom mestre, muito sábio, que tinha conselhos que seria bom para nossas vidas. E achei bom, continuei lendo um pouco cada dia, passando Marcos e Lucas, e aí cheguei no livro de João. Para entender a minha experiência na leitura sozinha, você tem que lembrar o contexto da minha vida quando jovem e criança na escola dominical e EBF e tudo isso. E também que eu tinha visto as religiões dos hindus, dos muçulmanos, dos budistas, até tinha visitado onde Buda nasceu, onde ele recebeu sua revelação. E eu tinha visitado os templos maiores de hinduísmo no mundo. E até achei interessante, mas aquela coisa não mexeu comigo, não me comoveu. E assim, com o começo do livro de João, eu vi as palavras que Jesus era o Verbo e o Verbo se fez carne. Deus veio à nossa terra, na vida dos homens, por nós. E vi os ensinamentos de Jesus sobre Ele é o pão da vida, Ele é a água viva, e tudo isso começou a criar em mim aquele princípio de fé. E até o momento que eu cheguei em João capítulo 14, versículo 1 a 6, onde Jesus falou: eu sou o caminho, a vida e a verdade. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E naquele momento eu soube que eu tinha que fazer uma decisão: ou acreditar que Jesus estava dizendo a verdade, ou ele era um louco, que era uma pessoa que só dizia essas coisas, que não podia provar nada. Então eu continuei a leitura até que cheguei no final de João, capítulo 20, onde está escrito que ele ressuscitou. E tinha muitas outras coisas que ele fez que não podiam ser escritas na Bíblia, mas foi escrito para que temos fé em Jesus Cristo. E foi naquele tempo mesmo que eu
Como está escrito, a obra do Senhor é crer em a obra de Deus é crer em seu Filho Jesus. E eu realmente tive a decisão de crer em Jesus mesmo como o Salvador, o Senhor e o Filho de Deus verdadeiro, o único Filho de Deus. Todos esses outros fundadores de religiões viveram e morreram e foram sepultados. E as sepulturas deles ainda estão aí, com os restos dos seres humanos. Mas Jesus é o único que tem o túmulo aberto e vazio. E aí, naquele momento, eu decidi dedicar minha vida a servir e obedecer à vontade de Deus com todo o meu coração, de entregar a minha vida por completo. Eu já tinha essa experiência quando jovem de ver muitas pessoas ligadas com as igrejas, mas viviam como nem qualquer outra pessoa do mundo. Você não podia distinguir entre a vida deles e as pessoas do mundo. Mas também eu, mais tarde, com mais anos de experiência e minha fé que crescia, entendi que eu estava julgando as pessoas de uma forma errada. E eles tiveram muito mais fé que eu imaginava. Só que eles não sabiam realmente, ou não se dedicavam realmente à vida de um discípulo. E eu tinha decidido, se eu ia seguir Jesus, eu iria entregar minha vida por completo a Ele. Então, podemos deixar a fita correr muitos anos, mais de 40 anos depois. Eu estou aqui hoje, no Brasil, num projeto para alcançar um sonho que eu tenho, minha esposa, a esposa Carol e eu temos esse sonho desde 40 anos, de ver igrejas plantadas em todas as capitais do Brasil. E temos dedicado a obra do Senhor em Brasil por esses 40 anos. Eu espero que, entendendo um pouco mais da minha experiência de ver uma população parece incontável, mais de 1 bilhão de pessoas na Índia, uma nação perdida por maior parte. E eu fui muito comovido às vezes para ver aquela pobreza. Queria resolver, queria dar comida, queria ajudar eles, queria fazer tudo possível para cuidar da saúde e da vida física dessas pessoas. Mas um dia eu vi uma coisa num estacionamento de trem viajando por Índia. Era uma mãe muito magra, completamente desmaiada na plataforma do trem, e no colo dela ela tinha um bebezinho que estava doente, que tinha vomitado, e estava desmaiado também no colo da mãe. E eu, sem como ajudar, cercado por milhares de pessoas passando por um lado para o outro lado, e sem como. Se eu tivesse tentado pegar aquela criança ou ajudar a mãe, teria sido um transtorno completamente. Eu tive que olhar ao redor e decidir naquele momento que é impossível, literalmente impossível, para que a gente possa resolver os problemas físicos deste mundo. E há uma vida além deste mundo, depois da morte. E assim nós podemos pregar o Evangelho de Jesus. Mesmo que uma pessoa morra, mesmo que uma pessoa tenha a vida de miséria e pobreza e tudo, levando o Evangelho para eles, eles terão as bênçãos de estar na presença de Deus para a eternidade. Esta é a coisa mais importante que uma pessoa pode fazer para qualquer ser humano. E é esta
é a este fim que nós precisamos dedicar nossas vidas, como Jesus mesmo falou. Neste mundo sempre terá os pobres, os necessitados, os doentes, mas nós temos que fazer o possível, com todas as nossas forças, levar a mensagem de salvação para que tenham a vida eterna. Essa é o que é importante. Eu espero que você, que seja jovem ou mais maduro, que cada dia façam mais a sua vida um exemplo de um cristão que ama a Deus, que segue o Senhor e que busca os perdidos neste mundo. Que Deus os abençoe.